para explicar o milagre de Fátima, nós precisaríamos de uma ciência capaz de penetrar não nos fatos que são próprios de cada ciência, quer dizer, fatos selecionados abstrativamente, tá certo? De acordo com suas características essenciais, ou seja, fatos abstrativamente selecionados, mas uma ciência capaz de explicar o fato concreto. Ora, nós vimos em algumas aulas atrás que não existe ciência do fato concreto e não pode existir. Ciência de nenhum fato concreto. Se você pegar um fato simples, por exemplo, um sujeito que matou o outro na esquina, você pode decompor esse fenômeno em vários aspectos e você terá várias ciências que estudam esses aspectos separativamente, mas não tem nenhuma ciência que os junte, que possa juntá-los. Estão compreendendo? Possa juntar, claro, você pode juntar esses vários conhecimentos numa técnica. Essa técnica, vamos dizer, é a técnica policial. Tá certo? Mas quando eu digo juntar, eu estou falando juntar no sentido científico, isto é, você vai encontrar um princípio explicativo comum para todos esses aspectos dos fenômenos. Não pode haver isso. Não há princípios comuns, tá certo, entre os fenômenos astronômicos e as causas de uma guerra. Mesmo supondo que você acredite em astrologia, não é isto? Os astrólogos, há milênios, eles estudam isso, eles são capazes de assinalar, às vezes, algumas coincidências entre um fato astronômico e um fato histórico terrestre. Mas é só uma coincidência, eles não têm nenhuma explicação disto. Agora, se você não acredita em astrologia, então piorou ainda. Aí você não tem nem isto. Tá certo? Então, nós vimos um exemplo que eu dei aqui, né? Eu defini, numa aula que nós tivemos aqui, defini o fato concreto, vamos dizer, é como um fato considerado na convergência sucessiva e simultânea de todos os acidentes necessários para que ele se produza. Porque se faltar um único acidente, o fato não se produz. Tá certo? Então, por exemplo, o sujeito matou o outro, então ele tinha um motivo para matar o outro. Ou ele matou para assaltá-lo, tá certo? Ou ele matou por um motivo passional, uma coisa de ciúme, tá certo? Ou matou por algum interesse, por alguma vingança, tem algum motivo. Esse motivo pode ser rastreado na história dos dois, tá certo? E vamos dizer, descrito psicologicamente. Mas por outro lado, né, o sujeito usou um instrumento qualquer, por exemplo, vamos supor que ele deu um tiro na cabeça do outro, tá certo? E na hora que ele deu um tiro, o projétil percorre um determinado trajeto, tá certo? E atinge a cabeça do cidadão com um determinado impacto, tá certo? Esse trajeto e esse impacto são determinados por certas leis físicas. Existe um princípio explicativo comum entre a causa do crime e o trajeto do projétil? Não, não tem. Existe apenas, vamos dizer, a convergência de duas linhas de causas absolutamente independentes. Ou seja, consideradas cientificamente, essas causas são independentes. E por isso mesmo são estudadas por ciências distintas. Mas na ordem do fato concreto, elas não são independentes, porque é justamente a convergência delas que determina o fato. Se acontecesse só uma delas, sem a outra, tá certo? O crime não aconteceria. Ou seja, se existe a causa do crime, e nós a conhecemos perfeitamente, quer dizer, nós investigamos a história do criminoso e ele mesmo confessou, se nós sabemos perfeitamente a causa do crime, tá certo? Mas o trajeto da bala é outro, a bala acerta na parede, tá certo? E a vítima continua viva. Tá certo? E nós não temos nem um meio
de conectar na esfera causal uma coisa e a outra. Ou seja, considerado no campo das ciências atualmente existentes, a causa do crime e o trajeto da bala não são conectáveis racionalmente, eles só são conectáveis acidentalmente. Existe uma ciência da acidentalidade, por natureza, por definição, não. Ora, o fenômeno miraculoso, como qualquer outro fenômeno não miraculoso, ele é sempre um fato concreto. Tá certo? E o fato concreto é justamente composto de uma multidão de acidentes que não tem, por ter sido acidente, não tem conexão lógica uns com os outros. Tem conexão factual e conexão acidental, por assim dizer. E não há ciência das conexões acidentais entre milhares de linhas causais independentes. Ora, o fenômeno miraculoso se distingue do outro fenômeno justamente pelo tipo de confluência que acontece entre as várias linhas causais e não pela presença de uma causa em particular. Está compreendendo? Então, o fenômeno miraculoso se dá precisamente de um modo que essas conexões acidentais, tá certo, já estão à amostra, por assim dizer, no próprio fato central do conjunto miraculoso. Quer dizer, quem conectou essas várias ordens de fenômenos? Quem conectou a dança do sol com a eclosão da Primeira Guerra e da Revolução Russa e com as curas miraculosas? Foi a própria Nossa Senhora, ela disse que isso ia acontecer e era o que ela estava fazendo. Ou seja, as conexões entre as linhas de causalidade acidentalmente, as várias linhas de acidentalidade e de causalidade presentes, já estão elucidadas, já estão, como é que se diz, postas à mostra no próprio fenômeno. Quer dizer, o fenômeno, de certa maneira, ele tem uma translucidez que o fenômeno comum não possui. É como se algo da própria estrutura da realidade se mostrasse ali de uma maneira simultânea, que não pode aparecer nem nos fenômenos da vida diária e nem muito menos nos fenômenos investigados pelas chamadas ciências. Ou seja, o fato no qual nós não conseguimos identificar a clareza desta conexão na própria estrutura do fato, sem considerar as suas causas, tem que ser excluído da ordem miraculosa. Por exemplo, vocês vejam esses famosos milagres do Padre Pio. Tá certo? Um dos mais famosos foi o seguinte: durante a guerra, havia um acampamento alemão numa determinada cidadezinha da Itália, Pietrelcina. E os soldados americanos, a aviação americana, foi mandada lá para bombardear aquele lugar. Só acontece que junto com o acampamento iria embora a cidade também. Tá certo? E quando estava se aproximando da cidade, o comandante da esquadrilha americana, cujo nome me esqueço agora, mas talvez depois eu possa investigar, ele viu um frade voando na frente do avião. Tá certo? E gesticulando como quem indicasse que as bombas deveriam ser jogadas num outro lugar. E as bombas, de fato, foram todas cair num outro lugar e não acertaram a cidade. Esse capitão ficou muito impressionado com a coisa e, anos depois, ele voltou à mesma cidade e entrou numa igreja. E a primeira pessoa que ele encontrou foi justamente aquele monge que estava voando. E o monge vira para ele e pergunta assim: ah, era você que estava jogando bomba na gente?
Ora, este é um fato muito menos complexo do que o milagre de Fátima. Mas nesse mesmo momento, ele já conecta uma infinidade de linhas causais absolutamente diferentes, irredutíveis a qualquer ciência possível. Por exemplo, nós poderíamos, vamos dizer, investigar cientificamente, entre aspas, as causas da visão que o piloto do avião teve. Tá certo? Mas nós não teríamos como explicar o fato de que o objeto dessa visão existia realmente. Nem muito menos o fato de que ele seria encontrado anos depois pelo mesmo sujeito que teve a visão. Tá certo? E muito menos que este objeto da visão, que era o Padre Pio, né, fosse portador da informação de que o outro o viu. Esses casos, vamos dizer, de visão mútua, tá certo? Foi muito comum na vida do Padre Pio, quer dizer, o sujeito que sonhava com ele, tá certo? E ao mesmo tempo ele sabia que o sujeito tinha sonhado com ele. Né? Teve um outro caso também de um sujeito que batia muito na mulher e que uma noite ele viu um monge sacudindo a cama dele, tá certo? E daí depois ele viu uma foto do Padre Pio e disse, foi esse aqui que estava lá sacudindo a cama, e foi lá procurar o Padre Pio. Né? E o Padre Pio disse, era eu mesmo que estava lá. Quer dizer, esse caso de, vamos dizer, visão mútua. Quer dizer, alguém é visto no sonho e naquele mesmo momento sabe que está sendo visto no sonho. Tá certo? Então, não existe nenhum método científico possível que permita conectar essas várias linhas de causas. Uma ciência começa na hora em que você consegue delimitar um certo campo de conhecimentos que é acessível a uma metodologia já determinada de antemão. Porque é a metodologia que vai determinar, vamos dizer, os critérios de observação e de prova que são admissíveis para aquele campo em particular. De modo que, se o objeto não está suficientemente delimitado pelas suas características, né, descritivamente, não é possível começar a ciência. Se o campo de uma ciência, vamos dizer, está demasiado interpenetrado por outros campos, tá certo? Você não consegue desenvolver uma metodologia própria, e, portanto, você não consegue criar a ciência. Portanto, a possibilidade da existência de uma ciência repousa na possibilidade do isolamento abstrativo de um certo aspecto da realidade que, por esta ciência, só será encarado sob aquele aspecto específico. Claro que depois você pode tentar articular isso com resultados de outras ciências, mas, com frequência, essa simples articulação supõe o surgimento de uma terceira ciência. Agora, uma ciência capaz de articular simultaneamente todos os aspectos da realidade, ou seja, uma ciência capaz de estudar o fato concreto, não existe. E um fato miraculoso se distingue do outro já na ordem mesma dos fatos concretos, independentemente da consideração das suas causas. Espero que isso esteja ficando claro. Né? Por exemplo, o fato vamos dizer, desta moça italiana que nasceu sem pupilas, e que aos 7 anos de idade foi curada pelo Padre Pio. O Padre Pio não fez aparecer pupilas nela, ela continua tão sem pupilas quanto antes, mas enxerga como nós. Quer dizer, como é que você vai estudar cientificamente este fato?